O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o outro irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos e filhas, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, no coração de Curitiba, sede da obra Evangelizar é Preciso, para todo o Brasil, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar e claro, os que estão aqui. Nós celebramos ontem o nascimento de nosso Senhor, dia que para nós cristãos, e em especial nós católicos, é motivo de grande alegria, de exultação, onde Deus assume a nossa condição humana em tudo, menos no pecado, mas assume a nossa fragilidade. Seja na missa da vigília, missa de Natal da noite, seja na missa do dia, mas hoje também, porque nós somos chamados a celebrar 8 dias, o que nós chamamos de oitava de Natal. Isso acontece nas grandes celebrações. Páscoa tem oitava, Natal tem oitava. Para que em 8 dias, celebrando tal qual um, nós tenhamos a oportunidade como humanos, ilimitados, limitados na nossa fragilidade, conseguirmos compreender todo o significado desse mistério. Um mistério que vale a pena a gente pedir: Senhor, me ajude a compreender melhor, manda teu Espírito Santo para que me abra. E eu digo para vocês, é um processo lento, não de dias, de anos. E quem dera se a cada Natal a nossa compreensão se ampliasse sobre a encarnação. Os santos pediram muito isso, pediram que os grandes mistérios de Jesus Cristo fossem gradativamente revelados. Vou repetir isso. Às vezes nós esquecemos de pedir: Senhor, eu compreendo, mas não compreendo muito. Claro que não iremos compreender a totalidade, mas por que você não começa a pedir: Senhor, que os mistérios de Deus, do nascimento, da paixão, da morte, da ressurreição, vá cada vez mais sendo ampliado, eu compreenda melhor, não que já não estava, mas que eu compreenda melhor. Isso santifica. Segundo aspecto importante, na véspera e no dia, nós nos vestimos de branco ou dourado, ou prateado, não vem ao caso, mas
que cobre a cor, tudo é a cor branca, a solenidade, a grandiosidade. E hoje, meio que estranho, nós nos vestimos de vermelho. Por quê? Devido a uma pedagogia, a uma teologia, uma espiritualidade profunda que se celebra no dia 26, que se celebra Santo Estevão. Padre, eu nunca rezei para esse santo. Bom, vou brincar um pouquinho que um padre uma vez me contou, que ele dizia para uma senhora, a senhora chegou para ele e disse assim: olha, eu estou rezando demais e não recebo a graça, eu rezo para esse santo, eu rezo por esse. O padre, muito brincalhão, disse assim: a senhora está rezando para o santo que está muito ocupado. A senhora só reza para Santo Antônio, todo mundo reza. São Francisco, todo mundo reza. Peça para uns que ninguém reza, que ele está mais desocupado, e pede para Deus. Brincadeiras à parte, a gente não reza para Santo Estevão. Mas hoje é Santo Estevão, que tem vários aspectos, e vou tentar ser didático. Primeiro, hoje se celebra Santo Estevão, por quê? Para exatamente dizer que, gente, é romântico, é bonito, as músicas de Natal elevam, é lindo, maravilhoso. Ainda mais quando a família está bem, né? Principalmente em harmonia. Mas aceitar o nascimento de Jesus tem implicações. Aceitar nosso Senhor Jesus Cristo tem implicações em nossa vida. E nesse primeiro aspecto, que todos nós que aceitamos o Senhor, o aceitemos do nascimento à sua morte e ressurreição, é o pacote completo. É lindo ver Jesus no presépio, mas tem que ser edificante, lindo não, mas santificante, ver o Senhor, o mesmo menino, adulto, das duas naturezas, humana e divina, pregado na cruz. E da cruz para o Senhor ressuscitado, que eu sempre digo, quando você olhar para as santas chagas de Jesus, Jesus das santas chagas, não é o Cristo doloroso, é o Cristo nas chagas dolorosas e gloriosas, é sempre o ressuscitado. Mas hoje nós somos chamados a fazer um olhar, e a igreja nos favorece, graças a Deus o santuário favorece isso. Você olha o menino na manjedoura, o mesmo Cristo padecente na cruz, e da cruz você olha a redenção. Os três olhares a igreja nos convida a fazer no dia 26. Segundo ponto importante, que nós somos chamados a olhar e entender o que o Evangelho nos diz. No mundo tereis grandes provações, e nosso Senhor já nasceu numa situação complicada, numa estrebaria. Pouco tempo depois, fugitivo para o Egito. E a partir dali a vida foi uma dificuldade tremenda. Assim, você lembra de um fato que nosso Senhor disse? Que se me perseguirem, também irão persegui-lo. Que no mundo tereis grandes provações. Então, primeiro aspecto, se nosso Deus e Senhor, Filho primogênito de Deus, verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, teve uma vida de dificuldades, como eu e você podemos nos arrogar o direito de não termos dificuldades? Como nós podemos querer, eu vou combinar, Deus, alguém me contou esses dias, Deus, a minha cirurgia no joelho seria a última, tá?
Gostei dessa história. Essas coisas não dá para combinar. A vida não é assim. A vida é feita de muitas dificuldades. E nem o próprio Deus se deu o privilégio de sofrimento. Nem o próprio Jesus se arrogou o direito de ter privilégios de não provação, de não ter fome, de não ter sede, de não ter problemas, de não ter angústia, de não chorar. Você para pensar, Jesus chorou. Ainda no segundo aspecto, somos chamados a perceber que o nosso itinerário não pode ser diferente do Cristo. O terceiro aspecto é olhar para a vida de Estevão. Estevão, Santo Estevão. E quem está precisando de uma graça, reza. Está demais desocupado, segundo o padre. Santo Estevão, um protomártir. Porque ele, você percebe, ele prega. E aqui nós tínhamos que entender algumas coisas. Que Estevão, num primeiro momento, ele foi aceito. Um homem bom, um homem que pregava. Quando é que ele começou a ser um problema? Quando ele pregou o Cristo que foi morto e ressuscitado, não reencarnado, não transmigração. A essência do Evangelho, e aqui eu quero dizer, somos ecumênicos, somos interreligiosos, mas aquilo que é nosso, que é de revelação da palavra, custou vidas, a dele. Se lembrarmos, próprio Paulo quando pregava, ele falava e foi bem aceito. Vamos pensar um pouquinho na Grécia, até foi convidado, porque ele falou tão bonito, a ir pregar num lugar distinto. Mas quando ele disse que Jesus morreu e ressuscitou, venha outro dia. Essa parte não é doce aos ouvidos, mas a nossa fé é que nas duas naturezas Deus se encarnou, nas duas naturezas Deus morreu na cruz, ressuscitado Jesus está. Estevão foi levado para fora da cidade, primeira leitura, e recebeu a pena capital de ser apedrejado. Aí você vai perguntar por quê? O que ele fez de errado? Pregou Jesus, falou a verdade sobre Jesus Cristo. Então há certas coisas na nossa vida que são inegociáveis, mesmo sob o peso da morte. Vejam, os cristãos mártires de hoje. Nós no Brasil, nós vivemos um mar de rosa, gente. Nós, ser cristão, ser católico, por isso que o cristão e o católico não tem muita firmeza, porque ainda nós não passamos, o Brasil é muito novo, nós estamos num período onde se pode falar o que quer e viver o que quer, mas vamos pensar nos tempos de nosso Senhor, nós não vivemos dificuldade na fé. Quero Deus pensar que não, mas as minhas reflexões, talvez nós não, talvez seus filhos, não sei, não vai, netos, viveremos de novo um grande problema religioso, entre os que não aceitam Jesus, entre o islamismo e o cristianismo. Não gostam que eu falo, mas eu falo. Filhos, por causa de Jesus, Estevão morreu. Exatamente para dizendo, é bonito olhar o Senhor, é bonito falar de Natal, mas estaríamos dispostos a dar a vida por Ele?
Estaríamos dispostos para não renunciar ao Senhor, morrermos? Lembremos, Santa Inês, também do período, início da igreja, ela foi queimada onde a praça de Navona, em Roma, aquela linda praça, foi queimada ali. Como diz o Evangelho, foi denunciada pela própria família. Pensemos em Santa Luzia, pensemos no mártir São Sebastião, jovem, fazia parte da guarda pretoriana de Domiciano, foi denunciado morto à flechada. Pessoas deram a vida por esse menino, Deus. E nós? Qual o preço que nós estaríamos dispostos a pagar por Jesus? Se não é perseguição e ninguém aqui é ameaçado de morte, graças a Deus, mas e as renúncias, eu diria, martírios do cotidiano? Se nós não vivemos o martírio de sangue, existe outro tipo de martírio, como por exemplo, um dos apóstolos não morreu martirizado. Cito só um, João Evangelista. Morreu de velhice. Mas eu, em determinado retiro, não tenho tempo, porque o tempo urge, mas ele teve o martírio da cruz. O martírio do anúncio do Evangelho. Será que nós temos coragem de fazer martírios cotidianos por Jesus e pela sua igreja? Não é menos valioso. O martírio de sangue, sim, mas e o martírio cotidiano também. Olha quantas besteiras a gente fala, quantas blasfêmias. Não vou ficar repetindo o que eu já critiquei em público em rede nacional. Nós não podemos aceitar blasfêmias a Jesus, a Nossa Senhora. Nós não podemos brincar. E digo para você, se vier uma piada de Jesus, corte. Se vier um comentário jocoso sobre a Eucaristia, corte. Se você estiver numa roda de amigos, onde que seja uma piada aparentemente inocente, para mim é demoníaca, sobre a igreja, corte. O que é sagrado, para mim, tem que ser sagrado. São pequenos martírios. O martírio de ir na missa ao domingo, que assim seja encarado. Mas assim seja, mas vá. O martírio de lutar pela família ser educada na fé de Cristo e da igreja, batizado, primeira Eucaristia, que dá trabalho? Dá, meu filho, dá, mas é um martírio. O martírio da caridade. E aí eu poderia enumerar inúmeras coisas, mas a gente não quer. A igreja tem que estar a meu serviço. Deus, eu vou combinar com Deus. Deus já falou, não combinei nada com você não, meu filho. O que eu combinei com você é que no mundo terás muita perseguição, muita dificuldade, e eu estarei todos os dias com você. E aquele que for fiel comigo, que falar bem de mim, eu falarei bem diante de Deus. É a liturgia de hoje. Então quer dizer, é como se nós saíssemos do panetone, Natal, e já caíssemos na realidade. É pedagógico. Mas a vida é assim. Queridos filhos, ainda um último ponto que é um fecho de tudo. Emmanuel, Deus conosco. E hoje, sendo quinta-feira eucarística, por causa de Jesus, no testemunho a Jesus e no martírio, nós precisamos de sua presença.
mas eu não encontro. Onde que eu encontro? Ah, você já sabe a resposta, esqueceu. Na Eucaristia. Na comunhão que você recebe, no Santíssimo que você visita. Com certeza, se tem um lugar onde você encontra verdadeiramente Deus, é nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.